A primeira sessão clínica. Poucos momentos na jornada de um psicólogo têm, ao mesmo tempo, tanta teoria e tanto pavor, né? Este material prático nos dá as perguntas que podem, olha só, transformar essa ansiedade em uma conexão terapêutica de verdade muito poderosa. Então vamos lá? Essa pergunta, com certeza, fica ecoando na mente de todo mundo que acaba de se formar. A teoria tá ali, fresquinha, a sala tá pronta, mas a realidade de ter uma pessoa de verdade ali na sua frente, buscando ajuda, isso pode ser paralisante. Mas a boa notícia é que existe, sim, um mapa para atravessar essa ponte. Antes de pensar em qualquer técnica, a gente precisa falar sobre o que acontece aqui dentro, sabe? O medo, a incerteza, isso não é sinal de fracasso, muito pelo contrário. Na verdade, é a prova da responsabilidade de quem está saindo do mundo da teoria e pisando na prática. Dá uma olhada nessa lista. O que será que todos esses medos têm em comum? É justamente esse abismo entre o que a gente aprendeu e o que a gente vai viver. A faculdade ensina o que perguntar, mas ela não ensina a gente a suportar o silêncio que vem depois da pergunta. Então, reconhecer esses fantasmas já é o primeiro passo para acender a luz. E aqui, gente, está a virada de chave mais libertadora de todas. A primeira sessão não é uma prova final onde se precisa ter a resposta certa. O objetivo é muito, mas muito mais profundo. Não é sobre resolver, é sobre conectar. É sobre iniciar aquele vínculo seguro que vai tornar toda a resolução possível lá na frente. Ok, então a gente já reconheceu o medo. Mas como é que se transforma isso em ação? Com uma estrutura. E pense nisso não como um roteiro engessado, mas como um mapa mesmo. Ele não te diz o que você vai encontrar, mas ele te dá pontos de referência para não se perder no caminho. Uma sessão pode ser dividida nesses 3 atos bem claros. Essa organização ajuda demais a reduzir a sobrecarga mental e permite que o foco esteja onde realmente importa, na escuta qualificada e na presença terapêutica. Acolher é bem mais do que só dar as boas-vindas. É sobre criar um ambiente seguro, explicar sobre o sigilo, deixar claro que aquele espaço é livre de julgamentos. É nesse comecinho que o paciente decide, muitas vezes de forma inconsciente, se pode confiar ou não. Agora sim, o coração da sessão. E repare, isso não é uma lista de perguntas, são territórios a serem explorados. O trabalho de quem atende é investigar história por trás do sintoma em todas as suas dimensões. O que acontece, o que a pessoa sente, a narrativa que ela cria, de onde isso veio e qual o impacto real no dia a dia dela. O encerramento ele nunca deve ser corrido abrupto. O ponto crucial aqui é organizar as informações, dar um pequeno feedback que gere uma esperança realista, sabe? E definir os próximos passos de forma colaborativa. Isso transmite um profissionalismo e um cuidado imensos. Bom, agora que a gente já tem o mapa, vamos falar sobre as ferramentas. As perguntas, elas não servem para um interrogatório de jeito nenhum. Elas são como pontes que a gente constrói para acessar o mundo interno de quem nos procura. Olha, preste muita atenção nesse ponto, porque ele muda o jogo todo. Aquela pressão de, meu Deus, o que eu pergunto agora, simplesmente some, quando a nossa bússola interna muda para o que eu realmente preciso compreender sobre essa pessoa. A curiosidade genuína sempre, sempre vai ser a melhor técnica. Que belo exemplo! Essa pergunta é aberta, é respeitosa e é muito potente. Ela convida a pessoa a começar a contar a história de onde fizer mais sentido para ela, em vez de seguir um roteiro que o terapeuta já tinha na cabeça. Percebe como essa pergunta vai direto no núcleo da experiência? Ela não pergunta sobre o problema, mas sobre o sentimento. Isso ajuda a mapear todo o cenário emocional e até a função que certos comportamentos podem estar cumprindo. E isso aqui é brilhante. Terapia não é só sobre o que está errado, mas também é sobre o que está funcionando. Essa pergunta muda o foco da patologia para a resiliência, identificando forças que vão ser essenciais lá na frente, durante o processo. Essa frase resume perfeitamente a filosofia toda. O objetivo de cada pergunta deve ser aprofundar a conexão e a compreensão mútua. A técnica só tem valor quando ela está a serviço do vínculo, do relacionamento terapêutico. Certo. A gente já viu o mapa e as ferramentas. Mas, no fim das contas, para que serve tudo isso? Qual é o verdadeiro objetivo por trás de cada pergunta, de cada minuto daquela primeira hora? É sobre isso que a gente vai falar agora. Esse quadro é um resumo visual excelente. A ansiedade de quem está começando muitas vezes leva para essa armadilha de querer fazer alguma coisa, de dar respostas. Mas o foco profissional está em outro lugar, está em ser.
Ser uma presença que escuta, que valida e que busca, antes de tudo, compreender, para só depois pensar em intervir. Então, o ponto crucial é este aqui. O sucesso da primeira sessão não se mede pela quantidade de informação coletada, mas sim pela qualidade da aliança que foi formada. O que importa é o paciente sair de lá sentindo que, ok, aqui existe um lugar seguro para eu poder explorar a minha dor. E essa é a ideia final para a gente guardar. O protagonismo é do paciente. O nosso papel é facilitar um processo onde a pessoa consiga se escutar de um jeito novo, através do nosso olhar acolhedor e da nossa escuta atenta. E para fechar, este material nos devolve a pergunta mais poderosa de todas, aquela que transforma a paralisia em movimento. O medo da primeira sessão é enorme, a gente sabe, mas a jornada não começa com um salto, começa com um passo. Qual é o primeiro passo possível hoje para transformar o medo em conexão? A carreira de um profissional de verdade começa nessa resposta.